Mais um episódio do Recorte Jurídico, temporada 2025. Hoje a gente está recebendo o convidado, professor e advogado, Ulisses Júnior. Professor, prazer ter você conosco aqui no Prazer é meu, programa. obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre compliance e outros temas que for surgindo, né, professor? O que você for perguntando, eu vou respondendo. Na medida do possível, se eu souber, eu respondo. Já começar dizendo que é um prazer ter você aqui em mais um episódio do Recorte Jurídico, porque, como referência na advocacia criminal, entre outras áreas, eu queria que o senhor falasse primeiro para o nosso público que não é do meio jurídico, o que é o compliance, como ele é feito e qual é a importância desse tema estar surgindo hoje, tanto nas empresas como na pessoa física. Como é que o senhor vê a importância do compliance hoje? Tá. Primeiro eu gostaria de agradecer a você, meu amigo Davi, pelo convite. Dizer que estou muito lisonjeado de participar aqui do podcast aqui, do Recorte Jurídico, para descomplicar alguns temas, falar com mais leveza, com mais frescor sobre alguns temas, jogar luz sobre outros. Mas antes de começar a falar sobre compliance, que é um tema que eu gosto muito, que eu me apaixonei recentemente, eu preciso me apresentar aqui para o seu grande público. Então vamos lá, meu nome é Ulisses Júnior, sou advogado, professor, sou marido da Cláudia Celina, pai da Ana Luísa e da Ana Laura, filho do Luiz José e da Solange, metido a jogador de futebol, vascaíno apaixonado e agora sofrendo um pouco, né? Teresinense, piauiense, muito embora tenha me formado na Universidade Estadual da Paraíba, e um apaixonado pelo direito e curioso, tá? Acho que agora acho que eu consegui me definir bem. Se não no todo, pelo menos no que eu lembro por agora. Depois vão surgindo outras coisas. Você vai me categorizar, eu diria assim, no decorrer da conversa. Mas enfim, falando sobre compliance, é um tema novo, inclusive para mim. Aliás, nem tão novo, seria arrogância minha dizer que é novo. Uma das peculiaridades do compliance é que ele surgiu no Brasil antes mesmo que a legislação se apercebesse. A legislação sobre compliance ela veio só com aquela lei da ficha limpa, lei anticorrupção, Sim. que aí foi que o Brasil começou a dar de cara com esse instituto. O compliance, na verdade, seria um manual procedimental para ajudar o mundo corporativo a adotar práticas de boa governança que confiram maior credibilidade, maior rentabilidade, que confiram maior ética e, por que não dizer, eficiência e produtividade nas relações. Isso serve para o direito, serve para o mundo empresarial, serve para todos os ramos do saber. Em tese, mais ou menos é isso. Como é que o senhor vê a questão de executar o compliance e maior eficiência? Dentro dessa maior eficiência, tem a inteligência artificial que tem ajudado aí. Como é que a inteligência artificial tem sido usada para poder ajudar no compliance? Olha, a inteligência artificial, ela deveria funcionar como uma ferramenta, tá? E por que eu falo uma ferramenta? Porque a ferramenta é algo que você vai utilizar para conseguir o seu objetivo. Ela deveria ser um fim, perdão, deveria ser um meio e não um fim. E eu percebo até com muita tristeza que o modo como ela é utilizada hoje está começou meio deturpado. A inteligência artificial, as IAs, sobretudo no mundo jurídico, que é onde eu posso falar com Sim. mais propriedade, elas têm sido utilizadas como uma muleta teórica para poder cobrir algumas lacunas doutrinárias que eu acho que não deveriam ser preenchidas. Vou dar exemplos aqui. Sim, por favor. Não raro você vê nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp de advogados e profissionais e operadores do direito, notícias, recortes, também nem sei se verdadeiros ou não, mas eu creio que deve ter alguma veracidade ali, porque alguns desses meios de comunicação são críveis, têm credibilidade, mas você vê alguns flagrantes de sentenças onde parte do ementário foi reproduzido por IA, algumas teses fictícias retiradas de onde não sabe-se lá o que ou não existe. Enfim, quando eu falo desse mau uso da inteligência artificial, eu me refiro a isso. Do outro modo,
usando com parcimônia, com inteligência, com sabedoria, ela é uma aliada formidável na produção de conhecimento jurídico. Deveria ser um parceiro. Hoje em dia, talvez, do modo como nós estamos usando, e aí eu me incluo também, né? Sim. Lógico, nós todos como sociedade, ela pode se tornar um algoz. Eu queria voltar nessa polêmica que o senhor mencionou. A IA, ela, algumas vezes, ela tem criado jurisprudência. Isso aí a gente escuta no meio. Isso é lenda ou é verdade? O senhor está dizendo que é verdade. Quem sou eu para dizer que é verdade? A mesma fonte que você pesquisou é a que eu tenho, tá? O Sim. que eu falei aqui foi que a gente ouve dizer. Até no corredor da academia, né? Exatamente. Que algumas decisões, que algumas petições de colegas advogados, elas vêm recheadas de informações que foram produzidas artificialmente e que não encontram correspondência com a realidade. O que eu estou querendo dizer? Foram forjadas, confeccionadas para atender aquele propósito naquele momento. Mas nunca foram ditas, nunca foram citadas, nunca foram produzidas, não participaram de nenhum contexto jurídico conhecido, digamos assim. Eu poderia resumir tudo isso que eu falei aqui num termo só, que é muito comum hoje em dia. Fake. Muita IA Cria fake. cria fake. E a fake é a grande chaga da nossa sociedade hoje em dia, que produz muita desinformação. E a desinformação é perigosíssima. Sobretudo em tempo de polarização, como a gente vive hoje, né? Eu acredito que o senhor realmente utiliza a IA de uma maneira correta como ferramenta. O senhor é reconhecido por estar fazendo uma advocacia artesanal. Como é essa advocacia artesanal? É uma espécie de advocacia Rapaz, feita de maneira minuciosa? Qual é a diferença dessa? Como é essa advocacia? Me explica um pouquinho. para começar, eu vou responder como é que eu uso a IA. A IA que eu uso para responder às provocações de colegas que ficam zoando meu time, o Vasco. Aí eu sempre vou lá na IA Tá e no diz, automático. fala a última vez que o Vasco ganhou do Flamengo aí a IA demora para responder, porque faz tempo, né? É. Demora para responder e ela responde, 1900 e sei lá, 12, o Vasco ganhou, eu vou lá e pá, respondo, tá aqui, ó. Eu faço uso recreativo, digamos assim, né? Eu ainda não eu não tenho expertise na área. Sim. Mas voltando à pergunta que você fez, A advocacia artesanal. O que é que o senhor pode me explicar sobre o que é a essa advocacia artesanal? advocacia artesanal, digamos que é uma advocacia feita à mão, Hum, tá? Eu poderia tentar explicar de várias formas, mas eu vou tentar me fazer entender da maneira mais simples possível. A advocacia artesanal é aquela advocacia que é feita olhando dentro do olho do cliente, tratando-o como uma pessoa com sentimentos, dando a ele lugar de fala para que ele expresse suas dificuldades, ouvindo com atenção as ansiedades, as necessidades dele, para que ele tenha ali, naquele momento, não só um advogado para representá-lo judicialmente, mas uma pessoa em quem ele possa confiar. entendi. É claro que você não pode fazer isso como é que eu vou dizer assim, com uma carteira enorme de processos. Então, o senhor fala sobre ter um número limitado de clientes, só que clientes que sejam qualificados e que você consiga cuidar de uma maneira, como é que eu posso dizer, mais diligente, Pois é, correto? veja só, eu não sou o dono da verdade. Eu tô falando que para mim funciona dessa maneira. Aham, Eu prefiro ter poucos e bons clientes com sim. os quais eu possa ter um contato para além do profissional, do que eventualmente patrocinar aquilo que se convencionou chamar de advocacia de massa, Sim. tá? Porque aí é minha opinião, não quero aqui causar nenhum desconforto, não sou o dono da verdade, mas na minha opinião, isso cria uma relação muito impessoal e eu gosto de ter os meus processos na palma da minha mão, se é que você me entende. Sim. Eu gosto de saber para além do número do processo e do valor dos honorários. Eu gosto de conhecer os fatos. Eu gosto de saber responder a qualquer pergunta do meu cliente que ele fizer por ter eu escrito aquela petição, ou se não fui eu, que eu tenha lido e relido e revisado. Eu gosto desse contato mais próximo. Isso me permite advogar do jeito que eu sempre sonhei, tá? Que é aquela advocacia humanizada. Pronto, tá aí um termo que me Pronto. apraz também. Advocacia artesanal e humanizada.
bem comprometida com esses princípios, sabe? Eu, Para além de éticos, princípios humanos. o senhor falou sobre humanidade, né? Eu acredito que o direito em si, ele nos torna frios, né? As pessoas É, veem como o jurista ele sendo algo distante do toque da humanidade. O que é que ajuda o senhor, fora o direito, de conhecimento, de livros, para que o senhor possa ter esse toque mais humano? a primeira coisa que afasta o operador do direito da sociedade é o juridiquês, amigo. Esses termos complexos que são necessários, Sim. óbvio, eles existem por uma razão, e não sou eu aqui que vou dizer que tem que acabar com o juridiquês. O que eu acho é que você pode e deve acomodar essa linguagem, esse é o primeiro passo, para que ela se torne acessível a todos os que vão dela precisar. De que adianta eu ser um excelente advogado, um excelente operador do direito, ter especialização, mestrado, doutorado, falar alguns outros idiomas e não conseguir explicar ao meu cliente, que é uma pessoa de poucos recursos, por exemplo, ou de poucas letras, como costumam dizer alguns colegas, o que está acontecendo com o processo dele? Quais são as consequências dos atos dele? Quais são as penalidades que porventura ele pode vir a sofrer por conta daquele ato ilícito, típico e punível que ele cometeu? Se eu não conseguir me fazer entender, eu falhei como advogado. Mas tem um negócio legal aí que o senhor falou agora. Comunicação. Ah, Comunicar. Comunicar é ao cliente, ao que do processo dele, né? sim. Então, o senhor acredita que o advogado também tem que treinar a comunicação? Lógico, óbvio. Até porque um advogado ele precisa, é uma ferramenta, é mais uma ferramenta de trabalho. Não é algo que vem natural, né, doutor Luiz? Olha, eu gostaria muito que todo advogado viesse com esse chipzinho implantado de fábrica, mas não. Mas é algo que você pode adquirir com o tempo. Você pode adquirir com leitura, você pode adquirir com balcão de fórum, tratando com os servidores. Você pode adquirir despachando com os magistrados, com os promotores, procuradores, defensores, delegados, enfim. Você adquire essa casca, não tem como fugir disso. Agora é preciso que você primeiro saiba que você precisa. Identificar essa necessidade aí é fundamental. Senão Primeiro você, identificar. lógico, você cai na esparrela de achar que tá pronto, que é o cara que sabe de tudo, e aí você vai ficar marcando passo a vida toda. O outro dá a cara, né? Que o senhor falou Isso, sobre tem ir que dar. nos órgãos, falar com as Lógico, pessoas. óbvio. Mesmo que, não sei o que, mas eu não sei falar direito. Não, mas Não, tudo é prática, você né? sabe falar direito, sim. Todo mundo sabe falar direito. Eu poderia citar uma frase aqui, mas eu não vou saber citá-la ipsiliteris e nem vou saber agora quem foi que falou. Aristóteles, não lembro. Mas ele fala que é mais ou menos assim, a prática leva à perfeição, mas a excelência não é um fato, é um hábito, é algo do tipo. Se você exercita, é como se fosse um músculo, meu amigo. Ele vai desenvolver naturalmente. Não tem como. Leitura também ajuda, né? Leitura também. Mas Leitura ler também. não só, por exemplo, matérias voltadas ao direito, mas ler tudo, né? Rapaz, eu leio tudo. Eu leio tudo. Eu leio até fofoca de grupo de WhatsApp. Eu leio tudo. Passo na minha frente e tô lendo. Só acredita que hoje, para advocacia, o advogado ele tem que ser um conhecedor, vamos dizer assim, da antiga. A gente falava muito no Enem, conhecimentos gerais. O advogado ele tem que ser um conhecedor de conhecimentos gerais. Pelo É, menos os que importam, né? sim, tem que estar atualizado, né? Porque, para além do conhecimento do direito, que é importante, importante não, fundamental, né? Você precisa ter um conhecimento dito holístico. Você tem que ter um conhecimento de mundo, da realidade. Porque se você, sei lá, se você é um mero aplicador da lei, você vira um papagaio. Para entender o que você está fazendo, você precisa inserir aquele instituto. Pronto, falamos do Sim. compliance agora aqui, né? Como é que eu vou falar de compliance? Como é que eu vou falar de compliance criminal? Como é que eu vou chegar para um cliente e falar que ele precisa adequar a empresa dele às regras de compliance para poder atingir essa política de boa governança, se eu não conheço a realidade da empresa dele? Se eu não conheço quem são os seus funcionários?
se eu não sei como é que gira a rotina de trabalho, se eu não sei quais são os horários, se eu não sei quais são as necessidades de cada um que está ali. Então, assim, é um emaranhado de conhecimentos que se entrelaçam, meu amigo, e inevitavelmente estão correlacionados. Uma coisa não sobrevive sem a outra, entendeu? Então não basta você ser um exímio aplicador do direito. Você tem que aplicar o direito, mas sem esquecer que o direito ele está dentro do mundo. E dentro do mundo existem outras valências, existem outras inteligências, existem outros conhecimentos, existem outras pessoas que podem adicionar a você muito mais cultura, conhecimento e eficácia, produtividade. Só Isso agrega valor eu ao não, serviço. a gente não entrou muito, foi no compliance criminal. Hum, O senhor falou sobre compliance como um conceito geral. sim. E como é que é feito esse compliance criminal? É algo que eu tenho que remediar para não ser preso? Como é isso aí? Vamos lá. Como eu falei no começo, o compliance criminal, o compliance como conceito, ele apareceu no Brasil mesmo antes da legislação Uhum. atentar para isso. Então, assim, a lei da ficha limpa, aquela lei anticorrupção, com a chegada dessa lei, foi que a sociedade brasileira, o mundo corporativo brasileiro atentou para a necessidade de se fazer um compliance. Quando eu falo em compliance criminal, eu falo dessa política de boa governança, dessas boas práticas éticas para cercar as empresas, as pessoas jurídicas, para que Hum, elas não venham a cometer certos ilícitos puníveis. Prevenção. Alguns confundem com blindagem. Não, não é blindagem. Não tem a ver com blindagem ou fraude processual ou nada que o valha. É prevenir, cercar a empresa, a pessoa jurídica de boas práticas, para que ela não caia na esparrela de cometer um crime ali e outro acolá. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui perfeito. de um crime ambiental que tenha sido cometido. Brumadinho, até um dia desses, estavam ainda desenterrando corpos lá. Isso foi um escândalo de dimensões catastróficas e mundiais. Uhum. Será que se a empresa que era responsável, né, tivesse adotado uma política de boa governança, que tivesse atenta às questões ambientais e às questões de segurança, essa tragédia talvez não fosse evitada, ou pelo menos minorados os seus efeitos? Eu tenho certeza que sim. Então, assim, o compliance criminal ele serve para isso, para que você imprima na pessoa jurídica alguns conceitos básicos que vão fazê-la passar incólume por toda essa teia de crimes que podem ser cometidos e que podem descredibilizar uma empresa no mercado, que podem retirá-la do mercado. E você sabe que empresário, tudo que empresário quer é não perder dinheiro. O compliance criminal atua para fazer o empresário, no final das contas, não perder dinheiro. Porque uma empresa saudável, uma empresa com credibilidade, uma empresa que adota política de boa governança, uma empresa que tem todos os seus cadastros aprovados, ela é uma empresa líder de mercado. Ela é uma empresa competitiva. Ela é uma empresa que vai dar lucro. Perfeito. Tomara É, que eu tenha conseguido explicar resumidamente, porque isso foi tema do meu mestrado. Como eu falei, não era algo que me enchia os olhos, mas eu fui surpreendido com a oportunidade de fazer um mestrado na PUC do Rio Grande do Sul e queria escolher um tema que fosse o mais original possível. E aí contei com a ajuda de um amigo, me disse, rapaz, fala sobre compliance. Eu disse, compliance? Mas compliance é muito geral, nós estamos no mestrado de ciências criminais. Ele, não, volta para o criminal, compliance criminal. E aí eu comecei a ler alguns autores, Saavedra e outros tantos, e saiu. E eu virei um entusiasta do Instituto. se hoje a gente quiser ler um pouquinho mais sobre esse tema com o senhor, ver alguma matéria, como é que eu consigo acessar? Através das tuas redes sociais? O Através senhor das minhas consegue redes sociais. desenvolver um PDF aí? Bora marcar aqui para desenvolver um PDF aí, para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre o Pode compliance, ser, sem compliance dúvida. Eu criminal, teria cara. o maior prazer.
Isso é legal. em Isso é legal compartilhar mesmo, o isso é pouco um que eu tema aprendi, novo. porque eu acho que é um tema interessante, tema relativamente novo, e eu acho que vai ser de grande valia. Eu concordo. Eu queria, para finalizar essa nossa conversa, que eu acredito que vai render muito conteúdo ainda, né? Queria que o senhor deixasse uma frase e uma indicação de um livro também para os Rapaz, nossos uma frase. telespectadores. Faça o melhor que você puder sempre. Essa é a sua filosofia de É. vida, né? Faça o melhor que você puder sempre. Ou o melhor que você puder naquele momento, que é Ou o o que a melhor gente. que você puder naquele momento. Nem sempre vai dar certo. Uhum. Nem sempre o seu melhor vai ser suficiente. Mas você dormir, deitar a cabeça no travesseiro e saber que você deu o seu melhor, você fez o que podia, é muito reconfortante. E um Garante filme. muito boa. Eita, um filme? Pode ser qualquer filme. Filme que você gosta aí. Rapaz, eu. O último filme que eu assisti, eu não. Eu assisti com a minha filha. Foi. Esqueci até o nome do filme. Wicked. Da bruxa, né? Isso, da bruxinha. Eu não vou indicar esse, né? É. Então, o que eu assisti, que eu gostei. Deixa me ver aqui. Rapaz, eu assisti um sobre. Eu assisti um sobre júri, mas eu não me recordo o nome agora do filme. Eu vou ficar te devendo essa. Tá bom, Vou ficar te combinado. devendo essa. Ó, no próximo programa a gente vai cobrar, hein? Agradecer a participação do advogado e professor Ulisses Júnior e estender o convite para um novo episódio durante esse ano 2025 e desejar ao senhor muito sucesso Não, na sua obrigado. advocacia, tá bom? Obrigado. Tuas ordens, pro que precisar.